Você sabia que algumas marcas produzem mais de 400 tipos e tamanhos diferentes de taça? Mas e aí, eu preciso de todas? Então fica comigo para você descobrir. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Bom, vocês já viram em alguns restaurantes mais de um tipo de taça para o vinho tinto e outros tantos para o vinho branco? Bom, eu já vi e eu confesso que na época eu fiquei confusa pensando se eu precisava realmente de tudo aquilo de taça. Na verdade, não precisa. Cada produtor da região de Bordeaux, Borgonha ou Brunello de Montalcino diz que tem a taça correta para usufruir seu vinho. Porém, é totalmente possível você conseguir degustar esses vinhos com a taça de vinho tinto que você tem aí na sua casa. A minha sugestão é você ter uma taça para o vinho tinto, uma taça para o vinho branco, uma para espumante e, se for o seu caso, você gostar de desfrutar de vinhos fortificados e de sobremesa, também uma taça específica para esses. As taças de vinho tinto, geralmente elas são grandes e são mais fechadas na parte de cima, tá? Então eu tenho essa daqui de exemplo. Eu tenho também essa daqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Que ela tem um bojo um pouco maior. As de vinho branco têm o mesmo formato das de vinho tinto, porém elas são um pouco menores. Como vocês podem ver aqui. Também vou mostrar um pouquinho aqui, ó. Mais de perto. Os espumantes geralmente são mais alongadas. E isso é no intuito de você conseguir enxergar as bolhas, né? E os aromas ficam totalmente concentrados. Então, tem essa daqui. Que é a formato tulipa, e essa aqui que é o formato da flute, que é a mais conhecida de todas. Então, como não é o meu costume de consumir vinhos de sobremesa ou vinhos fortificados, então eu não tenho uma taça específica para esse vinho, tá? Aconteceu de uma vez eu precisar por conta de um curso, e daí eu acabei utilizando essa de vinho branco mesmo, que é um pouquinho menor. E ela deu conta assim tranquilamente, tá? Vocês podem perceber que as taças elas têm um papel fundamental na degustação, que é você conseguir observar o vinho através dela e também concentrar os aromas, né? Então por isso que elas têm um bocal um pouco mais fechado. Tanto a de tinto quanto a de branco, elas são muito parecidas, né? E como eu falei, as de espumante elas são um pouco mais alongadas, porque além da cor, da transparência do vinho e dos aromas que você precisa sentir, você também precisa ver a perlagem, né? Que são as borbulhas do espumante, do champanhe que você for tomar. Então por isso que elas têm esse formato diferente, tá? Essa daqui vocês podem perceber que ela tem um bojo um pouco maior e a boca é menor, tá? Então essa daqui é específica para vinho tinto. Tati, eu só tenho uma de vinho tinto. Eu posso usar ela para vinho branco? Pode, tá? Realmente é muito interessante você ter uma para cada. Porém, se você só tiver uma e quiser dividir com a de vinho branco também, aliás, dividir a mesma taça usando para vinho tinto e para vinho branco, não tem problema nenhum. O que vai mudar mesmo é a questão do tamanho delas, tá? Porque você pode perceber que elas são bastante parecidas em questão de formato. Agora, tomar espumante nessas taças que elas têm a boca um pouco mais larga não é uma experiência tão interessante, porque o gás acaba escapando com mais rapidez do que nessa da boca um pouco mais justa, né? Um pouquinho menor. Então, e também você também não consegue ver as bolhas. Eu já tentei numa dessa daqui e você não consegue ver as bolhas com clareza, você não consegue definir como que é o perlage do seu espumante. Então, se você tem costume, mesmo que seja, eu só abro espumante no final do ano,
tenha pelo menos um par de taças de espumante para você poder degustar o seu espumante, porque é uma experiência totalmente diferente. Tati, eu não tenho nenhuma taça, eu preciso de uma? Bom, como eu comentei anteriormente, né, cada taça tem o seu formato com um objetivo, né, que é você degustar o vinho completamente em sua essência, tá? Então aqui você vê que ela tem já o formato para você girar, e ela tem a boca um pouco mais fechada para concentrar mais os aromas, né? Então essa taça ela tem todo esse formato, ela vem com a haste também para você segurar, para não esquentar ou esfriar o seu vinho, para não alterar a temperatura do seu vinho, né? Então sim, eu acredito que vale a pena você investir em pelo menos um par de taças do vinho que você mais consome, seja espumante, seja branco ou tinto, tá? Eu comecei com taças como essa, tá? Desse tamanho, que elas são um pouquinho menores, então eu tomava tanto vinho tinto quanto vinho branco nessa mesma taça, né? Como eu disse, eu só não tomava, né? Desde sempre que eu quis ter um par de taças de espumantes, né? Mesmo que não fosse frequente o meu consumo de espumante. Então eu deixo essa dica, inclusive, para vocês, mesmo que não seja frequente o consumo de espumantes, sempre deixa reservada pelo menos um par de taças pro espumante, tá? Eu tenho certeza que a experiência vai ser muito melhor, tá? Tati, eu só tenho taça de vidro, serve? Serve sim. O vidro ele acaba sendo um pouco mais frágil e daí por isso as taças são mais grossas, mas isso não vai influenciar diretamente na degustação, tá? Algumas pessoas, alguns entendidos falam que o cristal tem uma porosidade diferente da de vidro e que isso influencia. Assim, pode ser que influencie quando o especialista vai julgar algum vinho. Então, precisa ser tudo milimetricamente calculado para que não seja influenciado no vinho, tá? Mas assim, pra tomar no dia a dia, pra degustar no dia a dia, não precisa. A de vidro vai servir, ou a de cristal também vai servir. Eu, durante muito tempo, eu tive as de vidro, tá? Mas eu confesso que eu me rendi pelas de cristal, porque eu acho que elas são bem mais bonitas, elas são mais finas, né? E tanto é que eu comecei a comprar vários tipos de taça, ganhei essa daqui, aí depois a gente acaba comprando essa, aí vê uma taça diferente, já quer comprar também, mas assim, não é necessário, tá? Principalmente porque não sei se todo mundo tem também espaço para guardar tanta taça assim. Eu tô com o meu armário cheio de taça, porque eu compro taça, eu ganho taça, a gente vai fazer degustação em vinícola, muitas delas dão a taça de presente, então assim, eu não tô reclamando só do espaço que falta para colocar mais taça, tá? Mas é mais assim, de você querer, que nem sapato. Sapato, tem gente que tem tanto sapato que parece que é uma centopeia, né? Então, eu sou um pouquinho assim, talvez seja com taça. Então, sempre que eu vou em algum lugar, supermercado, ou que eu vou no shopping e passo na frente de alguma loja, eu sempre fico olhando, olha aquela taça ali é diferente, olha aquela taça que bonita, olha que taça diferente, né? Mas a gente vai se segurando, eu vou me segurando, para não sair comprando e virar a louca das taças. Bom, gente, então para finalizar, segue o que eu falei, tá? Então, se você tem o costume de tomar vinhos variados, é interessante você ter pelo menos uma taça para um tipo de vinho, tá? Então, um para o vinho tinto, um para o vinho branco, um para o espumante. E se você tomar também o fortificado, ou então de sobremesa, ter uma taça específica para ele, porque eu tenho certeza que a experiência de degustação vai ser muito melhor. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Espero também que tenha sido um alívio para você que pensava que seria necessário gastar uma pequena fortuna num jogo enorme de taças
só para degustar o seu vinho, tá? Aproveita, então, se você gostou, deixa o seu curtir. Aproveita e compartilha com algum amigo seu que de repente acha que precisa de muito mais do que apenas uma taça para degustar o vinho, tá? Eu vou ficando por aqui, um beijo e até a próxima!